Olha, o São Paulo é o 8º colocado. O São Paulo agora está a 1 ponto atrás do Atlético Mineiro, que está na 7ª colocação e é o primeiro time ali na pré-Libertadores. São 8 pontos, né, do Fluminense, que é o time que classifica direto para a fase de grupos da Libertadores com 55 pontos. O São Paulo tem 47. Então é uma situação que o São Paulo, dependendo da sequência de vitórias, consegue até pensar em Libertadores de fase de grupos. Por que não? O São Paulo tem engatado vitórias, sem dúvida nenhuma, deixa pontos preciosos para trás, poderia estar numa situação bem melhor, é verdade, mas o São Paulo vislumbra nas próximas 2 rodadas passar, por exemplo, o Atlético Mineiro e se consolidar na pré-Libertadores. Tem o jogo contra o Atlético Goianiense e aí depois tem o Atlético Mineiro. 2 jogos no Morumbi. Então o São Paulo está botando muita expectativa nesses 2 jogos para conseguir se consolidar com a vaga na Libertadores da América. Pré-Libertadores, claro, evidentemente, tirar 8 pontos de vantagem ainda é complicado, faltando 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo começa a olhar e, claro, também tem a definição do campeão da Libertadores, que pode ser Atlético Paranaense, ou o próprio Flamengo, que já tem uma vaga pela Copa do Brasil, né? Então, assim, é uma distribuição de vagas, é uma situação que vai mexer muito nessa tabela de posições ali do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo está de olho e o São Paulo está convicto de que está cada vez mais próximo de uma vaga na Libertadores. O discurso interno passa a ser mais otimista, porque impacta isso diretamente no quê? Na questão do ano de 2023, no planejamento. O planejamento do São Paulo é um sem Libertadores, é outro com Libertadores. E aí entra um detalhe importante que nas discussões da diretoria com o Rogério, por exemplo, entra muito essa questão de tipo, no ano que vem, se tiver na Libertadores, tem que ter um time que brigue não só pelo título, mas também que tenha como competir na Libertadores. O Rogério não vai, até pela história que ele tem como jogador e agora como treinador, não vai querer entrar na Libertadores simplesmente para participar da Libertadores, vai querer disputar a Libertadores. Já deixou isso bem claro em entrevista e também já deixou isso muito claro internamente. Então o São Paulo trabalha, né, com esses 2 jogos para fazer 6 pontos e ultrapassar, por exemplo, o Atlético Mineiro. É algo que o São Paulo já começa a pensar e consolidar essa questão dos reforços para o ano que vem. O São Paulo sabe que pode perder algumas peças, sabe que Pablo Maia dificilmente vai conseguir segurar, um jogador que tem proposta da Inglaterra. São Paulo já recusou uma de 40 milhões, mas deve vir algo maior, é uma negociação que está acontecendo, por exemplo, Há um otimismo do lado de quem está negociando essa situação, que o Pablo Maia vai ser vendido, e ainda tem o Léo zagueiro, que é uma possibilidade também de chegar a uma proposta do clube francês. Então o São Paulo se prepara para essas perdas, para essas possibilidades de saídas, e aí o Luizão é outro que também já não vai ficar, não vai ter a renovação de contrato, mas o São Paulo então foca nessa Libertadores para ter um planejamento com reforços, e aí isso, nomes, questão de perfis e até mesmo posições, isso tudo já está sendo discutido com o Rogério e a diretoria. O São Paulo, que até pouquíssimo tempo atrás falava em rebaixamento, falava em lutar na parte de baixo da tabela. Hoje a realidade é bem diferente. Confrontos contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro serão fundamentais para o futuro do São Paulo na próxima temporada em 2023. Então é um tricolor que às vezes o torcedor não bota fé, mas de repente essa loucura que é o Campeonato Brasileiro e essa mudança de vagas ali, de G8, G7 e tudo mais, o São Paulo agora vislumbra uma situação completamente diferente, algo que dá um ânimo para o torcedor sem dúvida nenhuma e mexe também internamente com o clube, Então aquele jogador que de repente pensa em renovar o contrato vai dar um gás a mais. E aí vamos citar o Reinaldo, porque o Reinaldo é um jogador que falou-se muito de Fluminense, mas o que eu tenho de informação é que o São Paulo ainda vai discutir uma renovação de contrato com o Reinaldo. E foi um cara que ajudou muito na vitória do São Paulo contra o Juventude no último fim de semana lá em Caxias. Gabriel Neves é um jogador que já está praticamente certa a renovação de contrato do uruguaio e a evolução da lesão está muito
positiva. É só um exemplo de como o São Paulo, com a Libertadores da América, vai dar uma acelerada em todo esse processo. Então, assim, os bastidores do clube estão bastante agitados nesses últimos dias com essa possibilidade de Libertadores da América. Mas é claro que o São Paulo tem que fazer a parte dele no estádio do Morumbi, jogando essas duas partidas que são fundamentais para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. É um São Paulo que, mesmo tendo duras derrotas, como foi a final da Sul-Americana, consegue ressurgir e dar uma esperança para o torcedor para ter um 2023 melhor do que foi 2022, né? Um 2022 que teve final de campeonato, teve semifinal de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, mas é claro, evidentemente, o São Paulo pensa em 2023 num protagonismo, né, de chegar e brigar por títulos, né? Não que não tenha brigado em 2022, como eu falei, mas com possibilidades, com um elenco mais reforçado, com um perfil de elenco diferente, melhorando, claro, a estrutura para um São Paulo estar mais forte com o Rogério Ceni, que está tocando esse planejamento com a diretoria, e agora, claro, com a Libertadores você tem uma empolgação muito maior.